Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao MOP. E estamos aqui com esse time, um time grande, né? Um time que dará suporte aos nossos estudantes e vai conduzir os nossos estudantes, então, num processo de aprendizagem magnífico, que é o processo que nós vamos mostrar para vocês, que é o que a nossa escola oferece aos nossos alunos, né? Eu sou o Luiz Rafael, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Estamos aqui também Heloíse, coordenadora do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, só que da Tijuca, eu sou do Itaiangá. Adriana Ferreira, que é sói do Itaiangá. André De Luca, sói da Tijuca para o ensino médio. E Marisa, que é orientadora educacional da Tijuca também para o Ensino Fundamental 2. E estamos aqui com os nossos coordenadores de área, Marcos Desemone, coordenador da área de Ciências Humanas, Heloísa Salvador, coordenadora da área de Matemática, e Cristiana Leal, coordenadora da área de Linguagens. O Luiz Rafael só esqueceu de nos mencionar também como coordenadores de área de Ciências da Natureza, além de coordenadores dos segmentos mencionados, né? Nosso projeto pedagógico prevê esse suporte, né, dos especialistas das áreas de conhecimento sob a matriz curricular. Bem, e nós vamos fazer essa nossa demonstração do que o MOP vai oferecer, né, em 2021, principalmente assim, para os nossos estudantes, a partir de uma apresentação em que vai contextualizar o momento que nós passamos e um olhar para o futuro. Elô, você pode começar? Sim, a gente queria começar a apresentar para vocês a nossa proposta, fazendo um pouco do balanço que essa equipe toda, e mais a direção, mais alguns membros que não estão aqui nesse momento, fizeram para pensar nesse momento específico, que é um momento extremamente desafiador para todos, né? No Brasil, no mundo, mas que foi um momento de muito aprendizado para nós no MOP. No momento em que nós nos vimos diante do inusitado, de termos que fechar as nossas escolas, toda essa equipe se reuniu para pensar quais seriam as melhores ferramentas para enfrentar essa situação e fazer, para além disso, um MOP 2021 que pudesse ser um MOP mais forte, mais robusto, para que esse barco que foi a nossa escola ao longo de 2020 pudesse não só chegar com segurança do lado de lá da tempestade, mas também ter um rumo, né? Não ficar à deriva. E para isso, né, para fazer esse balanço, a gente queria convidar vocês um pouco para pensar também sobre esses desafios que nós enfrentamos ao longo de 2020. E a gente está compartilhando com vocês um link aí no chat, que é esse link mente.com, que a gente pede para vocês acessarem e digitarem o código que está aí escrito na apresentação, que a gente também vai colocar no chat. Caso vocês queiram, para acessar essa pesquisa que a gente vai fazer, para poder interagir um pouquinho com vocês, para conhecer, vocês também podem escanear o QR Code que está aí na apresentação, né? A gente sempre gosta dessa interação, afinal de contas, queríamos poder estar aí reunidos com vocês, conhecendo vocês e trocando com vocês mais de pertinho. Então, essa é uma estratégia que a gente também usa com os estudantes para aproximar mesmo que a distância. Eu já estava botar aí nos comentários. Isso, vocês viram na primeira parte da nossa reunião, né, que o MOP é uma escola que dialoga muito com a tecnologia, né, entendendo a tecnologia como método, mas também o uso de ferramentas tecnológicas. Essa ferramenta que vocês vão observar, que é o Mentimeter, é uma ferramenta, né, tecnológica hoje utilizada por boa parte dos nossos professores para promover uma interação dinâmica com os nossos estudantes, não só para modelos de pesquisa, mas também para avaliações correntes em sala de aula. Eu vou tirar aqui a tela para mostrar a tela do Mentimeter para vocês observarem como é essa nossa interação em sala de aula e para a gente observar, então, as respostas de vocês. A gente tem, então, o início da nuvem, né, vocês já respondendo a nuvem de palavras, e, no caso, quanto mais palavras vão sendo colocadas, maior fica a nuvem. E também o seguinte, quanto mais uma palavra é repetida, maior fica essa palavra. Então, a gente observa que, no caso, vocês observando, né, quais os valores fundamentais para uma educação de qualidade,
A própria educação, a qualidade da educação é fundamental, seguida de excelência, né, questões de afeto, tecnologia, valores, interação. Então, a princípio, o que a gente observa é que essas palavras elas ficam no mesmo patamar, né, de prioridade, né? Agora a gente tem um aumento da palavra afeto, o que a gente observa também que é fundamental para que haja uma condução empática do nosso aluno. Vocês podem continuar votando, né? A gente tem aqui afeto ainda, né, e excelência agora, né, no mesmo nível do afeto, e quanto mais vocês votam, maior a nuvem se faz, tá bom? Bem, então, voltando para a nossa apresentação, ao final da nossa apresentação eu posso retornar para a gente observar como ficou a nossa nuvem, e vou mostrar para vocês agora, então, a continuação da nossa apresentação. Vocês viram também na primeira parte que a nossa escola ela é balizada por 4 pilares e que foram muito bem explicados na primeira parte, né, na apresentação da direção. Esses pilares sustentam para nós o que é fundamental, principalmente relacionado à interdisciplinaridade e o contexto, o diálogo com a realidade, porque não adianta falarmos sobre disciplinas estanques sem colocá-las na realidade para que o aluno então possa realmente entender o que se passa ao redor e que possa atuar sobre essa realidade. Além disso, esse currículo dialógico e contextualizado promove o desenvolvimento de competências e habilidades de alta complexidade, fazendo com que o aluno saia do simples reconhecimento e identificação para que ele possa analisar, avaliar, prototipar, criar e divulgar. Então, é importante a gente destacar, né, Luiz Rafael, que a gente tem um currículo desde o comecinho do ensino fundamental 2 e médio que vai colocar em harmonia 2 dimensões que para a gente são assim muito importantes. A perspectiva da excelência acadêmica, em que a gente vai dar densidade, vai dar desenvolvimento aos currículos disciplinares, aqueles currículos que adensam conhecimentos específicos mesmo dos componentes curriculares e das disciplinas, mas a gente tem uma parte importante do nosso currículo que vai tratar do desenvolvimento de competências, de propostas de intervenção, de propostas interdisciplinares e de autoria dos alunos. Então, o tempo inteiro, desde o 6º ano até o 3º ano, o estudante vai se ver em situações de ensino que mesclam essas duas facetas, esses 2 vieses, e situações de avaliação formal que mesclam essas 2 facetas também. Agora, algo muito importante, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat que a gente vai responder prontamente a vocês, ok? Bem, aqui está então todo o caminhar da nossa fala hoje. Nós vamos falar sobre dinamização do tempo, sobre imersão tecnológica e o diálogo com a BNCC que o nosso currículo traz. Vamos falar de créditos digitais, itinerários formativos e também oficinas, as áreas do conhecimento, a proficiência em inglês e o protagonismo na construção de um currículo diversificado. E para isso, né, a gente conta também, né, nesse processo de dinamização do currículo, o olhar que nós tivemos para o que é o ideal para o nosso estudante. Quando a gente observa os processos de neurocognição, a gente vê que o aluno ele tem momentos de aprendizagem e a gente vê que a estrutura do indivíduo ela precisa passar por um momento de reconhecimento, entendimento, para depois sim ele aprender. Só que o momento de aprendizagem não necessariamente se faz dentro da sala de aula. O momento de aprendizagem se faz com aplicabilidade a partir de uma construção autônoma do indivíduo. Mas é claro que para isso, antes, ele tem que ter passado pelo professor e pelo reconhecimento daquele conceito. O que isso indica? Que, na verdade, o nosso currículo ele precisa fazer com que o estudante fique em sala de aula com os nossos professores num certo momento do dia, mas que ele tenha tempo disponível para que ele, de forma autônoma, mas também mediada,
consiga realmente aplicar os conceitos que ele aprendeu e aí sim, efetivamente, aprender. Com isso, a gente faz um currículo de maior flexibilidade e do 6º até o 9º ano, os alunos eles ficam de 7h20 da manhã até 12h30, né, tendo então por dia 6 tempos. O 9º ano, na sexta-feira, ele então sai na sexta-feira a partir do 2º tempo da tarde, ficando então de 7h20 até 2h45. Então, repetindo, de 6º ao 8º ano, eles vão até 12h30 todos os dias. O 9º ano, até quinta-feira também, de 7h20 a 12h30, só que na sexta-feira ele sai 2h45. Isso para o ensino fundamental 2. Para o ensino médio, a gente vai falar um pouco à frente, como a gente tem os itinerários formativos, né, que estamos implantando agora no MOP, eles vão sair em alguns dias da semana à tarde. Mesmo assim, nós vamos oportunizar tempo para que esse aluno possa, de forma autônoma, estudar também sobre os conceitos que aprendeu anteriormente. Rafa, é importante a gente contextualizar também que o MOP, para além de ter, né, uma proposta, uma filosofia pedagógica que se coaduna com a ideia de que o aluno é autor da construção do seu conhecimento, que o aluno precisa ter escolhas, poder fazer opções e ter uma mediação que seja multimodal, que seja uma mediação através de ferramentas de várias naturezas diferentes. O MOP também está alinhado com as reformas pelas quais a educação brasileira vem passando, né? Recentemente, nós tivemos a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que é um instrumento normativo para a educação nacional que preconiza justamente o que a gente já vinha fazendo há algum tempo, que era o trabalho por áreas do conhecimento e voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades. Além disso, a gente, nesse pacote de reformas pelas quais o Brasil vem passando, tivemos a implantação do projeto do novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio, que indica que o aluno deve ser exposto a uma parte do currículo que é comum para todos, que está decidida, afirmada na Base Nacional Comum Curricular, e uma parte diversificada, que permite que ele exerça as escolhas. Para nós, mais do que uma questão normativa, a possibilidade de deixar o aluno escolher, exercer os seus desejos, entender as suas vocações dentro do currículo, é extremamente importante para que ele possa lidar com o conhecimento a partir do desejo. Entender que a escola também é o lugar, não só dele ver aquilo que está pré-determinado, mas dele desejar, dele poder enxergar os seus projetos de vida dentro de um ambiente de conhecimentos. Então, tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio, serão inúmeras as oportunidades que ele terá de exercer escolhas, de exercer, né, uma das metodologias ativas que a gente vem usando com frequência, que é o aprendizado baseado em escolhas, seja escolhas da forma de apresentar, seja escolhas de parte do seu currículo, seja escolha de temas de trabalho, né? Então, essa dinamização do currículo, ela vem dentro desse contexto, da nossa filosofia pedagógica e do contexto atual da educação nacional. A Gisele faz uma pergunta aqui, que é o intervalo para o lanche como é? Quanto tempo? Na parte da manhã, os alunos eles têm 2 lanches, 2 intervalos de 20 minutos. Como são 6 tempos, nós dividimos esses tempos em 2, 2 e 2. Né? E o intervalo está entre esses 3 blocos, no caso. Isso por quê? Né? Por que nós não fizemos um tempo maior no meio do dia? Porque a gente percebe que no adolescente, principalmente, o tempo de concentração dele não é um tempo extenso. E a gente precisa realmente, ao longo do processo de aprendizagem, dar tempos de descanso para esse adolescente. Então é melhor fragmentarmos, que é o que fizemos, né, em 2 recreios por manhã, né, durante esse período de 6 tempos que correm. Tá? Então, são 2 recreios de 20 minutos. Bem, passando aqui, uma oportunidade, na verdade, que a nossa escola tem é de contar com coordenadores de área altamente qualificados que, a cada momento, revêem o currículo e dialogam também entre si
para promover algo que seja mais factível dentro da nossa realidade. Ou seja, o nosso aluno na escola, ele aprende aquilo que ele realmente pode aplicar. Então, os nossos coordenadores que estão aqui com vocês, né, aqui do nosso lado, eles daqui a pouco vão falar um pouco também sobre as propostas da área. Eles representam, né, cada um deles uma área do conhecimento, e aqui estão os contatos dos coordenadores. No caso, como o Elô tinha falado, eu e ela, coordenadores da área de Ciências da Natureza também, né? Eu tinha esquecido de falar isso no início. E, Rafa, é interessante observar que os coordenadores de área, para além de um cuidado que a escola faz questão de ter para que a gente possa pesquisar as tendências, todos os encaminhamentos necessários para manter a área antenada, eles também ficam disponíveis para dialogar com as famílias, para conversar sobre encaminhamentos que talvez sejam necessários para cada aluno de maneira mais personalizada, e trocar, às vezes, até com estudantes. No caso do ensino médio, não é raro a gente ter reuniões entre os coordenadores de área de segmento e os estudantes, que isso é uma coisa que a gente também valoriza. Isso. Só já adiantando uma parte, a Flávia pergunta se para os alunos que chegam sem base em inglês será feito algum trabalho de nivelamento. Vocês terão contato com a nossa parceira colaboradora, que vem falar um pouco sobre o inglês na nossa escola, mas sim, eles serão nivelados e serão colocados em grupos a partir do seu nível de inglês, né? Isso tudo com um objetivo, mas isso mais à frente nós vamos falar com vocês. E além disso, Rafa, é sempre bom a gente lembrar que não só para inglês, mas para todas as disciplinas da grade, o MOP conta com monitores que são monitores altamente treinados, né, pela nossa escola, tem uma formação específica para eles, além deles também acompanharem a formação de professores e deles terem tempos para assistir aulas dos nossos professores, visando garantir um acompanhamento que seja individualizado. Então, o professor do MOP, quando entra em contato com um novo aluno no projeto, ele diagnostica, faz uma anamnese de como que esse aluno chega, o que ele pode desenvolver de modo a voar alto, né, e o que ele precisa de base para traçar uma trilha junto desse monitor. O trabalho de monitoria, ele é no contraturno e ele é totalmente sem custo, né? Então, isso é uma das maneiras que a gente investe mais para personalizar realmente a trajetória desses estudantes conosco. Isso. Uma característica nossa é esse conhecimento a fundo do aluno e da família do aluno também. É um trabalho conjunto entre as coordenações e a orientação educacional, principalmente, que dá todo um atendimento, um acolhimento e também um processo de anamnese muito importante para a gente entender quem é esse aluno, não somente dentro da escola, porque a gente sabe que o ambiente externo também influencia muito na aprendizagem do indivíduo. Então, a gente cria uma rede de suporte que faz com que a gente tenha uma relação muito boa ao longo do tempo com família e com os estudantes também. Bem, uma das nossas propostas, e isso voltadas para o ensino médio, ela tem a relação da implantação de créditos digitais. O que seria isso? Imagine você dentro da sua sala de aula, com o seu professor, tendo algum tipo de conteúdo, né, ali sendo lecionado e aprendendo uma competência, mas você precisa ainda, como a gente falou no início, dessa parte do suporte estudo autônomo. E sobre aquele mesmo assunto, para isso, você precisa de um meio em que você possa trabalhar, em que você tenha uma trilha de aprendizagem. E por isso o MOP, ele implanta agora os créditos digitais para as turmas de primeira, segunda e terceira série no ensino médio. Para o Fundamental 2, a proposta de trabalho é outra, a gente vai mostrar para vocês também, principalmente relacionada às nossas oficinas. E a gente queria mostrar um pouco para vocês sobre esses créditos digitais, né? Então, pode falar. E assim, a experiência com os créditos, gente, nasce muito daquilo que a gente observou como bem-sucedido. Eu me lembro quando a gente entrou lá no dia 13 de março, que a gente começou a ter as conversas para pensar em como nós transportaríamos a nossa escola e a possibilidade de interação com os alunos para o remoto. E a gente pensava assim, como que a gente vai minimizar aquilo que com certeza será perda? Porque com certeza eles vão vivenciar muitas perdas por esse modelo e etc.
E a gente tomou muitos cuidados de fazer uma curadoria de recursos digitais que pudessem garantir estímulo e engajamento. A gente tomou muito cuidado de fazer muitos tutoriais para famílias, para alunos e para professores para usar ambientes virtuais de aprendizagem. E com muita satisfação, a gente divide hoje com vocês a percepção e as ferramentas que nós conseguimos desenvolver percebendo do seguinte: aquilo que a gente achava que necessariamente seria uma perda, na verdade, se demonstrou um ganho de possibilidades de interação com os nossos alunos, porque a gente conseguiu perceber formas criativas e adequadas à idade, à faixa etária e à cultura dos estudantes para garantir que eles pudessem ter, antes de entrar em contato com o professor e depois de entrar em contato com o professor, recursos para continuar entrando, travando um relacionamento com aquele conhecimento a partir de muitas ferramentas diferenciadas. Vídeos, simuladores, planilhas eletrônicas, infográficos, textos diversificados, e tudo isso com a possibilidade da gente estabelecer checagens ao longo dessa trilha. Então, fazendo o nosso balanço, e agora dividindo com vocês, para vocês vão poder degustar isso, a gente percebeu que isso não deveria ser abandonado. Isso era uma possibilidade da gente conseguir manter o aluno num contato muito mais complexo e sofisticado com os conhecimentos, mas num tempo dele, podendo flexibilizar esse tempo, otimizar, fazer outras escolhas, ir além, ter um saiba mais, ou outros, né, ter uma ajuda para aprofundar. Então, a gente vai apresentar para vocês o que a gente vai implantar, que está para além dos muros da escola, que coloca o aluno num cenário digital e que também está em consonância com o letramento digital, porque você ficar imerso, né, nesse ambiente digital, nesse ambiente virtual de aprendizagem, também gera um letramento nas tecnologias digitais de comunicação e informação. Isso, e aí a gente vai mostrar para vocês agora, então, um exemplo. Na verdade, eu vou colocar o link no chat para que vocês possam, então, degustar também. Isso é uma degustação de um crédito digital que explica o que são créditos digitais. Eu vou colocar, então, um crédito digital, ele é dividido por módulos. No final de cada módulo, você tem um processo avaliativo que demonstra se você pode prosseguir ou não. Esse processo avaliativo, ele sempre vai te dar um feedback na resposta, então você vai saber se está errado, se você acertou, por que você errou. E ele sempre é acompanhado de vídeos também que são produzidos por nós. Uma coisa importante, os créditos digitais, eles são desenvolvidos no MOP por profissionais do MOP. Ele não é algo que vem empacotado de fora. Por isso que ele tem aqui a nossa cara, né? Ele tem aqui a identidade MOP. Eu vou colocar o vídeo para vocês observarem, é um vídeo bem curto de introdução. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso crédito digital sobre créditos digitais. Pois é, o que você vai ver a partir de agora é uma pequena degustação do que serão os nossos créditos digitais ao longo do próximo ano para as séries do ensino médio. Na verdade, é algo inovador, não aplicado ainda nas escolas de educação básica e que o MOP toma a frente, toma a vanguarda para poder potencializar e dinamizar o ensino com os nossos estudantes. Perceba que agora os nossos estudantes, além do atendimento dentro de sala de aula, eles também poderão ter acesso a um material customizado, personalizado, feito pelo próprio professor para atendê-lo, com a característica do MOP e, claro, voltado para as características dos nossos estudantes. Nesse material que vocês verão agora, vocês vão poder, então, mergulhar sobre todas as qualidades que um crédito digital tem, o que ele pode oferecer aos nossos estudantes e de que forma nós vamos trabalhar. Então, venham conosco nessa trilha de aprendizagem que vocês vão agora ter a oportunidade de percorrer e aproveitem para tirar as suas dúvidas, mas também para serem avaliados sobre o assunto que estamos tratando. Então, a gente vê aqui, eu vou colocar agora no chat para vocês poderem, então, também acessar e degustar um pouco desse crédito e das trilhas de aprendizagem que estão também no crédito.
Vou parar aqui o compartilhamento para a gente voltar à nossa apresentação. Quer falar aquilo? Sim. A gente falou lá no comecinho que o nosso projeto pedagógico ele está alicerçado em uma matriz híbrida, né? Que mescla a questão de uma imersão nas questões mais disciplinares, mas também uma atenção toda especial às características, né, do desenvolvimento de competências e habilidades, a possibilidade de intervenção no mundo que cerca os alunos, enfim, a questão da interdisciplinaridade. Como que isso se materializa na forma de um sistema de avaliação? A gente tem provas, que a gente chama de provas de conteúdo acumulado, que são as PCAs, que são provas disciplinares voltadas para a gente conseguir diagnosticar como os alunos estão evoluindo tecnicamente nas disciplinas, né, nos componentes curriculares, como que ele se desenvolve dentro daquilo que está sendo apresentado ao longo do ano de conteúdo específico. Essas provas, a gente entende que podem ser melhor trabalhadas também a partir do que a gente apresentou e ficou durante o período de ensino remoto, dando ao aluno um tempo maior para que ele interaja com as questões. Então, a gente vai aplicar essas provas de maneira online, com uma janela de tempo para que eles realizem de uma semana. Qual é a nossa intenção com isso? Não que o aluno demonstre competências imediatas de preencher uma questão pragmática e objetiva, mas que ele seja levado a desenvolver questões reflexivas, autorais, de construção, de criação, né? Um dos paradigmas que mais nos guia sobre a aprendizagem é de que a aprendizagem é a capacidade de gerar novidade. Um aluno, ele demonstra que aprendeu algo quando ele consegue criar algo novo a partir dos conteúdos com os quais ele teve contato. Então, a ideia da PCA online é que ele possa ter habilidades mais de alta complexidade desenvolvidas, porque ele vai ter uma semana para lidar com aquelas questões, que não são questões copiáveis, né? São questões mais densas, e que ele busque orientação, que ele seja estimulado a pesquisar para fazer essas questões, que ele aprenda a desenvolver a sua melhor versão. Além da PCA, a gente tem uma prova, essa sim, formal, com tempo determinado, integrada por áreas dos conhecimentos, nos moldes do que as avaliações externas hoje têm sido feitas, né? Como o Enem e os exames que a gente encontra por aí da educação básica, como o SAEB, né? Essa prova, para o ensino fundamental, ela tem 40 questões de todas as áreas do conhecimento, é interdisciplinar e temática, ele faz ao longo de uma manhã. No 9º ano, ela passa a ter 60 questões e no ensino médio, ela passa a ter 80 questões, né? Para que ele progressivamente vá lidando com os desafios que ele vai encontrar depois no Enem. Além da PI, a gente tem um conjunto de avaliações que são projetos das disciplinas. Temos um projeto interdisciplinar, que é uma proposta de intervenção realmente na realidade. Por exemplo, no ano passado, os alunos simularam sessões e comissões do Senado Federal, né, pensando como eles poderiam fazer projetos de lei para intervir na sociedade. Então, o projeto está dentro das produções do aluno, que são avaliações múltiplas, projetos disciplinares que podem ser testes, provinhas formais, relatórios, redações, produções textuais. Temos a avaliação qualitativa, que é uma avaliação sobre os aspectos procedimentais e atitudinais do aluno, uma avaliação sobre como ser estudante, a gente valoriza isso, né? De responsabilidade, interação com os colegas e com o professor, cumprimento de prazos, enfim. E temos também uma lista de exercícios, que é o MOP Pensador, o MP, que é feita também com prazo de uma semana para manter os hábitos de estudo. Cada semana, uma disciplina diferente apresenta aquela lista de exercícios que são disciplinares e que mobilizam o aluno no sentido de se desenvolver nas disciplinas. Então, dessa forma, a gente se mantém checando esse aluno e acessando esse aluno ao longo de todo um trimestre,
de tal maneira que ele consegue estar sempre tendo retornos dos seus professores acerca do seu desenvolvimento, para que e a gente também não se assuste, né? A gente vai vendo retornos e o desenvolvimento dele ao longo de todo o trimestre, de tal modo que a gente não tem surpresas, a gente pode planejar intervenções antes de ter qualquer tipo de desalinhamento aí, né? E aqui do lado, Rafa, você quer falar um pouco sobre esse modelo de PCA online, para que eles entendam as vantagens? Sim, uma coisa que é importante para nós é que a gente consiga avaliar o aluno, né, em todas as possibilidades de avaliação, né, porque a gente não fica retido somente a um tipo de avaliação, porque senão a gente não contempla habilidades, né, de alguns alunos que não são necessariamente habilidades de você ficar sentado fazendo uma prova formal. Então a gente precisa realmente explorar o que é o que pode ser desenvolvido e potencializado naquele estudante. Por conta disso, a gente tem aqui um exemplo que foi uma prova em química do 9º ano, desenvolvida por um dos nossos professores, o Guilherme. Ele fez uma prova online a partir da metodologia de aprendizagem baseada em escolhas, em que os alunos eles escolhiam um caminho dentro da história que ele fez, que eles poderiam percorrer. E ao longo da história, eles poderiam mudar de caminho. Em cada caminho, era um grupo de questões diferentes. Então, o aluno ele tinha o poder da escolha para ele ser avaliado naquilo que realmente ele desenvolveu potencialidade. E aí sim, o professor ele consegue contemplar o estudante dentro dessa avaliação. Esse é só um dos exemplos, dentre diversas avaliações fantásticas que nós tivemos ao longo desse ano e que nós teremos também para os próximos anos. E dentro desse protagonismo, né, que para nós é fundamental e importante, né, nós vamos implantar agora para o ano de 2021 os itinerários formativos na primeira série do ensino médio. Os itinerários formativos eles vão dialogar entre as áreas do conhecimento com módulos que possam fazer com que o aluno tenha algum tipo de aplicabilidade a partir do conteúdo aprendido. Então, módulos de economia doméstica, módulos relacionados a direito, empreendedorismo, a parte de tecnologia, aplicação nas redes sociais, todos esses módulos serão ofertados nos itinerários formativos aos nossos estudantes. E para o ensino fundamental, após o horário, né, da manhã, que é o horário da matriz, ele vai poder escolher, né, oficinas eletivas que serão ofertadas para eles também com essa mesma modelagem. É claro que não com a mesma carga, mas com uma modelagem de aplicabilidade. Ou seja, tem uma, por exemplo, que é bem interessante, que é uma oficina da utilização de TikTok para marketing. Olha que interessante isso. A gente pega uma ferramenta que um adolescente, de certa forma, até já usa, mas faz com que ele comece a projetar isso com uma visão empreendedora. É um tipo de aplicabilidade e até uma funcionalidade melhor do que o uso da ferramenta normal que a gente faz. Então, a gente tem uma série de... nós temos um leque, um portfólio, né, de ofertas, e isso futuramente será passado para vocês. Rafa, é importante a gente destacar duas coisas, né? Uma que é a ideia de que o aluno comece a desenvolver uma outra relação com o espaço escolar, que é a relação da escolha, né? Eu tenho vontade de fazer esse curso aqui, que meu amigo não vai fazer, mas eu quero, eu não sou obrigada, eu vou fazer porque eu quero. E a outra que é a ideia dele ter contato com o universo para além da escola. Essas oficinas vão ser ofertadas por instituições de ensino superior. Então, ele já vai ter contato com uma nova mediação, com uma nova forma, né, de estabelecer o que são as aulas e tudo mais, para ele começar a ampliar, né? A gente quer, de fato, que essa escola, que a gente está louco para voltar no presencial, ela tenha os seus muros rompidos, para que ele se veja integrando outros espaços, se conectando com outras pessoas de outros locais. Então, as universidades parceiras, FGV, IBMEC, esqueci o nome da outra, ISPM,
elas vêm trazendo propostas com um novo olhar para que o aluno se relacione com o conhecimento de outra forma. Além disso, elas trazem temas que são de interesse, seja o interesse pelo gosto dele, seja pela possibilidade de intervenção, né? Então, essas oficinas, por exemplo, que trabalham as questões das comunicações, né, da comunicação social, produção cultural, marketing digital, desenvolvimento sustentável, economia, em vários aspectos, né? Então, a ideia é essa. A Verônica, ela pergunta alguma alternativa para políticas sociais? Sim, e nós, na verdade, trabalhamos isso, né? Trabalharemos isso nos nossos itinerários e oficinas, mas já trabalhamos isso no nosso projeto, que é um projeto trimestral, na verdade ele é anual, mas ele divide-se em 3 módulos por trimestre, em que os alunos, eles têm uma integração com a sociedade a partir da metodologia de aprendizagem baseada em projetos, a partir de demandas da sociedade. Né? No ano de 2019, por exemplo, nós aplicamos um projeto que foi o projeto Senado, em que os alunos, eles vivenciavam o dia a dia, no caso de um representante do Senado dentro do seu estado, para entender como funciona, né, o desenvolvimento da política e das relações das leis também, né? Oi? Dos projetos de lei. E dos projetos de lei. E teve isso, na verdade, reverberou de uma forma que a própria TV Senado veio aqui para cobrir, né, o nosso projeto, por conta mesmo da aplicabilidade que foi feita. Esse ano, o nosso tema, por exemplo, é Oikos, que fala sobre casa, lar, e os nossos alunos, né, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer todo o projeto como intencionado, mas a proposta é que eles observassem o bairro e as principais demandas do bairro, levantando, então, soluções para essas demandas. Isso tanto do Fundamental 2 quanto do ensino médio. A Gisele faz uma pergunta, que vocês falaram das avaliações e pesos, mas qual a média da escola? A média da escola é 6, tá? Então, nós temos como média, a média 6 para a nossa escola. E os trimestres têm um peso equivalente, né? Todos os trimestres têm o mesmo peso, trabalhamos com 3 trimestres. Isso, e ao final de cada trimestre, nós temos o processo de recuperação também. E aqui, agora, eu vou apresentar para vocês a Mônica. A Mônica, ela é parceira colaboradora nossa, sócia da Troika, e ela vem falar um pouco com vocês sobre o nosso inglês no MOP. Good evening, everyone. Vamos falar um pouquinho do que é o inglês do MOP, tá? Muito prazer em estar aqui com vocês, que estão chegando ao MOP agora, e vamos entender um pouquinho o que é esse inglês do MOP, que tem que é completamente adaptado, né, à proposta pedagógica do MOP, onde a gente vê o aluno como um ser integral. Né? Nessa dimensão, a gente não ensina inglês, a gente ensina em inglês, né? A gente quer possibilitar a esse aluno uma integração com o mundo no qual a mudança e a diversidade são a norma. E para que isso aconteça, é importante que o aluno tenha esse ferramental, que é o inglês, como uma ferramenta de comunicação, de interação com o mundo inteiro que o cerca, né? Eu vou passar um pouquinho para vocês sobre a experiência de aprendizagem em inglês no MOP, e eu vou dividir um pouquinho. Primeiro eu vou falar um pouco do que é o Fundamental 2, essa experiência no Fundamental 2, e depois a gente fala um pouquinho de como é no ensino médio, tá? No Fundamental 2, a partir do início do Fundamental 2, eu até tinha visto uma pergunta de alguém que falava dos alunos que chegam sem base de inglês, né? Eu acho que eu estou falando exatamente, falando para responder essa pergunta. A gente vai ter, né, uma organização da grade por nível de proficiência a partir do 6º ano, né? E por que a gente opta em fazer esse tipo de divisão, que inclusive é uma organização que é usada em várias escolas, que tem uma experiência de inglês bastante eficaz no mercado? O objetivo é otimizar e garantir o sucesso do aprendizado dos alunos, de acordo com o seu nível de proficiência linguística, né, e por conseguir proporcionar para todos eles, né, independente da sua história com o inglês, uma experiência de aprendizado que é mais significativa e eficiente.
Então, a partir do 6º ano, com a chegada de alunos novos, de outros contextos escolares, e com uma bagagem de estudo formal em inglês diversificada, a gente sente que é necessário fazer uma organização que atenda essas necessidades. Tanto para os alunos, né, com conhecimento mais superficial da língua, como para os alunos que vêm vindo em continuidade, né, do Fundi 1 e da educação infantil do MOP, que já tem uma experiência, inclusive, no programa Smart. Então, eles têm uma vivência de inglês que é muito mais significativa. Essa organização também permite que o planejamento das aulas leve em conta o diagnóstico dos conhecimentos prévios. Então, a gente consegue fazer uma educação que é diferenciada, levando esses alunos a chegarem no mesmo nível ao final do Fundamental 2. Tá? Como eles conseguem chegar, né, no mesmo nível ao final do Fundamental 2, a gente propõe uma certificação que é bastante robusta, né, internacionalmente falando. O Luiz Rafael, pode passar o próximo slide, por favor? Que é o First Certificate, né? Ele é conhecido como First Certificate in English, né, o FCE. Quem tem uma experiência com inglês pode até já ter feito esse exame internacional da Universidade de Cambridge. Ele é um nível de B2, que é um nível suficiente para quem quer fazer graduação e mesmo pós-graduação fora do Brasil, né? Então, o nosso objetivo, a nossa meta é levar os alunos a atingirem esse nível ao final do 9º ano, tá? Então, por isso, né, é tão importante que a gente tenha essa divisão por proficiência para poder a gente construir essa chegada de todo mundo igual no 9º ano, tá? Para que a gente consiga chegar nisso, obviamente que a gente conta com toda a programação pedagógica, mas também o material que a gente usa, ele é muito importante. E a gente optou, então, por usar um material didático que é da National Geographic Learning. Ele é um material que é de uso anual, né? Então, o aluno vai comprar o livro no início do ano, vai usar esse livro durante todo o ano letivo, tá? E ele não é só um material físico, ele também vem com um suporte enorme de plataforma digital, né? Que ajuda a gente a expandir, consolidar o conhecimento e dar uma experiência diferente de aprendizagem para um aluno que já vem de um mundo bastante digital também, né? Esse material, ele também trabalha a parte de temas multicurriculares, né, transdisciplinares, o que ajuda também a integração do inglês com as outras disciplinas do colégio, né, e desenvolve também, ajuda a desenvolver também, né, o pensamento crítico e todas as outras habilidades do século XXI que são absolutamente essenciais para o aluno de hoje em dia, né. E não só isso, o livro também nos ajuda a preparar os alunos para os exames internacionais. Tá? Então, a gente tem aí um material didático que nos ajuda e nos dá suporte para a gente atingir todas as nossas metas. Passando um pouquinho para a experiência Smart, o que a gente fez com o Fundi 2 é dividir o Fundi 2 em 2 blocos de experiências diferentes. Tá? Então, para os alunos do 6º e 7º ano, a gente tem um foco muito mais na consolidação, expansão e personalização do conhecimento que ele traz da grade, né? Então, a gente vai trazer um desenvolvimento mais socioemocional, né? Fazendo com que o aluno se engaje muito mais com a língua, que se sinta muito mais à vontade para usar a língua, de uma maneira bastante afetiva, inclusive, né? Trabalhando as habilidades do século XXI em projetos com seus companheiros, né? Através de solução de problemas, inclusive aplicando princípios do design thinking. Tá? Para eu dar um exemplo concreto para vocês, né, a gente poderia propor aos alunos do 6º e 7º anos que fizessem uma análise da sua dieta, ou do lanche que ele come no colégio, né, do tipo de dieta que acontece na casa dele, e comparar com o tipo o que se come em outros países do mundo, né? E, através disso, ele cria uma visão global, ele cria uma experiência de engajamento com o diferente, entende o diferente, pesquisa o diferente e traz para a realidade dele uma riqueza de conhecimentos que ele pode aplicar, inclusive, na proposta de um tipo de lanche diferente para o colégio, ou que a família mude algumas coisas da sua dieta, né? Então, a gente traz uma questão, ele trabalha sobre a questão,
pesquisa sobre a questão e decide quais são as atitudes que ele quer tomar em função dessa questão que foi trazida para eles. Então, isso é um pouquinho do que a gente podia dar de um exemplo para sexto e sétimo anos. No caso do oitavo e do nono, existe uma progressão aí, não só etária, mas, né, de autopercepção também dos alunos, é muito importante que a gente dê para eles uma experiência um pouquinho diferente. Próximo slide, por favor, Rafa. A gente traz uma proposta para o oitavo e nono anos que trabalha o desenvolvimento de jovens líderes. Jovens líderes, seja em qualquer área que eles queiram atuar, né? Com uma visão de cidadania global. Então, para o oitavo e nono anos, a gente vai trazer questões de empreendedorismo, de inovação, de liderança, né? Os alunos vão poder, por exemplo, de repente, criar uma própria empresa fictícia, né? Criando todo o seu plano de negócio, fazendo um pitch, vendendo a sua ideia e, quem sabe, até implementar isso, né? Trabalhando questões de negociação, de comunicação. E, como a gente está falando de jovens líderes, né? No próximo slide eu trago para você dois exemplos de grandes jovens líderes no nosso mundo atualmente. Rafa, o próximo slide, por favor. Né? A gente tem dois tipos de atuação diferentes, né? Nós temos as meninas de Bali, as irmãs de Bali, que são responsáveis pela iniciativa chamada Bye Bye Plastic Bag, e através da atuação delas como jovens líderes, elas conseguiram que o governo de Bali tivesse banido o uso de sacolas plásticas no país em 2018. Do lado direito, a gente tem o Jack Andraka, que é um aluno americano de high school, que aos 15 anos desenvolveu um teste para identificação de câncer de pâncreas nos seus estágios mais iniciais. Então, são dois tipos de experiência que vão inspirar os nossos alunos a ter uma atitude em relação ao mundo parecida com esses jovens líderes. Vão ver o que é possível fazer, como eles podem atuar sobre o mundo, né? Então, são experiências que nós vamos propor para o pessoal do Fundamental 2. No ensino médio, né, nós vamos promover a discussão num nível mais avançado, né? A gente está trazendo toda uma visão de promover a discussão de temas relevantes, encorajando a multiplicidade de perspectivas, né? Levando o aluno a olhar para esse mundo diverso, né? De formas diferentes, aplicando o pensamento crítico, levando o aluno a expressar suas ideias com a sua própria voz, né? Obviamente que a gente sempre está falando de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, porque são habilidades que a gente desenvolve por toda a nossa vida, né? Analisando as diferentes perspectivas, isso vai ser bem mais fácil para eles, né? E também levando esses alunos a trabalhar um material didático, né, que nós também optamos pelo da National Geographic, que também vai preparar os alunos para exames de proficiência de nível mais alto. A gente falou do FCI, né, no nível de nono ano, e a gente vai ter como objetivo levar esse aluno a um nível de CAE até o segundo ano do ensino médio, né? Quando a gente fala desse material didático que a gente, né, escolhe, é importante que a gente fale também dos recursos digitais, mas não só dos recursos digitais, de plataformas onde ele vai fazer atividade. Mas esse material que a gente está trazendo, ele também vai expor o aluno a TED Talks. Ele vai ter acesso a uma multiplicidade de TED Talks, e através dessas TED Talks, ele vai também desenvolver o seu olhar diverso sobre o mundo, desenvolver várias perspectivas sobre temas atuais que o impactam diretamente, e que são temas que se discutem no mundo de uma maneira geral. Obviamente que esse material didático ele é usado para primeiro e segundo anos, tá? Ele não é usado para o terceiro tem um foco de preparação para o Enem, e o objetivo da gente, obviamente, com esse material de nível mais avançado, é desenvolver esse aluno, né? Como não só para prepará-lo melhor para o Enem, mas também para a vida acadêmica e profissional, para a vida de uma maneira geral que ele vai ter, né, logo depois que sair do colégio. Então, essa é mais ou menos a ideia que eu queria trazer para vocês, e se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Sim, Mônica, tem perguntas aqui. A primeira da Verônica, ela pergunta, essa proposta de inglês é integrada à grade obrigatória? Ela, no caso, estava falando do Smart, né? Acho que a gente pode
falar um pouquinho do que é o Smart, né? E maravilha. Quando a gente fala da grade, a gente fala do sistema, né, do parcial, do sistema normal da escola, das aulas normais. O Smart, ele é uma experiência que é agregada e que é feita no contraturno, né, num horário estendido, para que os alunos tenham mais experiência e experiências diversificadas com a língua inglesa, né, ou através da língua inglesa, né? Mas quando a gente pensa no trabalho da grade, a gente também vai ter desenvolvimento de projetos dentro da grade, né? Porque a proposta ela é única, ela não vai mudar porque o inglês é na grade ou porque ele é feito no Smart. A proposta segue a mesma. Isso. Explicando a estrutura, a Gisele também ela pergunta quanto tempo semanal de inglês. Do 6º ao 9º ano, os alunos terão 3 tempos de inglês por semana. Na primeira, na segunda e na terceira série são 2 tempos de inglês por semana. Primeira e segunda séries com uma proposta dinâmica, né, principalmente de aplicação de projetos e metodologias ativas para um desenvolvimento mesmo do inglês. Na terceira série, o inglês focado realmente para os exames de larga escala, né? O Smart, ele se aplica, como a Mônica falou, sempre no contraturno, do 6º até o 8º ano, de segunda a sexta-feira, em que os alunos eles vão desde 1h15 até 3h30 numa imersão no inglês, e para o 9º ano vai até quinta-feira, porque o 9º ano tem 2 tempos à tarde pós o almoço, tá? Bem, pessoal, chegamos então ao nosso momento final da nossa apresentação. A gente quer aqui, na verdade, agradecer a presença de vocês, abrir para perguntas, caso vocês tenham, né? E desejamos a vocês também assim, um ótimo 2021, que vocês estejam conosco em 2021 no MOP. Elô, quer falar alguma coisa? Tá com o microfone desligado. Dizer para vocês que é muito bom poder compartilhar essa proposta, né, e o que a gente vem desenhando juntos, né, o MOP tem uma característica muito coletiva de fazer as coisas, não só entre nós, mas nosso projeto é fruto de muito diálogo com os alunos e com as famílias, e a gente poderia ficar aqui horas apresentando de tantas e tantas formas que pais e alunos contribuem para que esse projeto seja desenhado dessa forma, e dizer para vocês que a gente está com muita vontade de crescer essa nossa família, de poder sonhar junto com vocês, né? Fazer dessa tempestade um céu aí ensolarado, azul, com grandes horizontes para nós e para esses jovens que vão ser o futuro do nosso país, né? Que seja um país aí com soluções criativas, com muita liderança, protagonismo. E, se vocês desejarem, vão ser super bem-vindos para bater um papo online com a gente, para eventualmente conhecer as unidades, se vocês assim desejarem. Rafa, a Verônica gostaria de saber dos horários direitinho. Verônica, o ensino médio, a primeira série, ela tem 30 tempos pela manhã, ou seja, ela pega a manhã inteira, e ela ainda tem os itinerários formativos, mas aí o itinerário vai depender do tipo de itinerário que o aluno escolher, para ele escolher a tarde dele. Tá? E tem também sexta-feira, 2 tempos logo após a tarde. Então, na sexta-feira, eles podem ir até 2h45, mas de segunda a quinta vai depender da escolha dele em relação aos itinerários formativos na primeira série. Na segunda série, ele tem, então, a manhã cheia e essa sexta-feira à tarde também. E na terceira série, que é um número maior de tempos, são 38 tempos na terceira série, eles têm 2 tardes aí. A gente ainda está vendo só a localização da tarde, porque isso depende também de disponibilidade da professor, né? Da carga dos nossos professores. Rafa, só bom esclarecer que parte do trabalho com os itinerários formativos vai ser desenvolvido de maneira síncrona, mas online. Então, não necessariamente ele precisa estar na escola, ele precisa ter aquele tempo do itinerário que ele escolheu, mas para cursar de maneira predominantemente online, que podem ter alguns encontros dentro das universidades e dos espaços, né, de trabalho do itinerário que ele desejar.
Sim, a Thaís está perguntando os horários do Fundamental 2. O Fundamental 2, ele sempre, né, de segunda a sexta-feira, de 7h20 a 12h30, tá? Esses são os horários do Fundamental 2, do 6º até o 8º ano. Nono ano, na sexta-feira, eles vão até 2h45. Oi? E aquelas oficinas eletivas, elas acontecem no período da tarde, também com o propósito de todas as disciplinas acontecem no contraturno, no período da tarde, também de maneira online, tá? Então, dá mais flexibilidade para ele poder ir para casa, almoçar e assistir à tarde. E algo importante, se você opte pelo programa Smart, que foi o programa que a Mônica falou de imersão em inglês, os alunos de 6º e 8º ano ficarão, então, na escola até 3h30. Mas é um momento de muita imersão e muita aprendizagem. E eles não vão ficar, né, depois do término, né, de 12h30 até 3h30, sentados numa cadeira. Pelo contrário, na verdade, eles vão praticar, atuar, construir. E, na verdade, a gente tem ali um momento divertido, né, para esses estudantes, né? É um momento de real aplicabilidade, né? Só que dialogando na língua inglesa. Bem, e eu queria, pessoal, antes de terminar, que vocês olhassem e observassem toda essa equipe que está aqui conosco, principalmente a Adriana, a Andréia e Marisa, que são as nossas orientadoras educacionais, que vão acolher, que vão orientar, que vão estar próximas dia a dia com os nossos estudantes. Contem conosco, coordenadores, mas com elas, principalmente nesse trato e condução. Vocês vão perceber que elas são, além de acolhedoras, empáticas e, na verdade, elas fazem com que o aluno se sinta na escola, né, no MOP, como se eles estivessem na sua casa, com tanto conforto que elas trazem para os nossos estudantes, que para nós é fundamental. O aluno tem que estar na escola gostando de estar na escola. Isso daqui é um tipo de visão que a gente tem para os nossos estudantes. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, né? Caso, então, vocês tenham mais alguma dúvida, queiram novamente entrar em contato, o nosso site, ele tem ali o nosso e-mail. Eu vou colocar aqui também o e-mail que vai passar aqui embaixo, juntosnaretomada@mop.com.br, que é um e-mail que vocês podem entrar em contato conosco e vamos ter todo o prazer de atender vocês. Tá bom? Bom, boa noite, obrigada aí pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.